Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais uma aula de história do nono ano. Forte abraço aí, quase que eu engasgava nesse nono ano. Forte abraço a todos vocês das escolas públicas municipais. Um forte abraço a toda a família Caetano Monteiro ali na escola onde eu atuo ali, Escola Doutor Caetano Monteiro, e também a todos aí da rede pública, municipal, privada aí do nosso município, do município de Ribeirão. Pessoal, segundo o governo de Vargas, de Getúlio Dornelles Vargas, 1951 até 1954, aí, a volta do velhinho. O que vai acontecer? Vargas, ele lidera aí o Brasil, ele administra politicamente no mais alto cargo político do Brasil, a presidência da República, num primeiro governo. Tanto é que a gente está vendo aí que é o segundo governo. Num primeiro governo que não teve interrupções, que foi de 1930, a partir da Revolução de 1930, e vai até 1945, onde ele é retirado, ele sofre um golpe de Estado, né, e é retirado aí da presidência, porque ele também não queria deixar a presidência da República naquele momento. E aí vem Eurico Gaspar Dutra, em outra fase democrática, o período da primeira governo de Vargas, ele vai ter vários estágios, né? É uma tentativa democrática, quando ele não ganha a eleição, mas aí se dá um golpe em 1930, a Revolução de 1930, ele vem, eleito um governo provisório, escolhido um governo provisório, depois eleito um governo, uma república, um governo democrático, assim, governo constitucional, mas que não foi eleito pelo povo. E depois ele dá um golpe de Estado e continua ali no poder até 1945, quando é destituído, tirado do poder, do cargo da presidência da República. Vem Eurico Gaspar Dutra redemocratizando o Brasil agora se torna uma democracia novamente, depois da ditadura de Vargas, ok? E depois de Eurico Gaspar Dutra, nas outras eleições, ele volta ao cenário político agora novamente como presidente. Lembrando que ele já era senador, ele se tornou senador pelo Rio Grande do Sul, atuando ali nos bastidores, formando novamente as suas alianças políticas, concorre à eleição e volta novamente nos braços do povo agora, eleito democraticamente. Então Vargas ele passou por praticamente por todos os estágios aí da política brasileira, né? Todos esses estágios aí de a chegada do poder, via golpe novamente, via constitucional, via eleitoral e tudo mais. Beleza, pessoal? Então vamos olhar direitinho um pouquinho sobre esse governo dele. Prosseguindo, vai de 1951, eu errei a data ali, 1951 até 1954, né? Porque o que vai acontecer seria um mandato de 5 anos. Porém, não vai durar esse tempo todo, não. Porque no meio do caminho ele vai ser retirado novamente do governo e a gente vai entender por quê. Olha só, então nós temos a figura dele para a gente identificar quem é. Em 1950, Getúlio Vargas, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, concorre à presidência da República e vence com 48,7% dos votos, certo? Derrotando Eduardo Gomes da UDN, que era muito forte, quase ganhava as eleições para Vargas. Mas aí, Vargas consegue fazer a reviravolta e consegue chegar até a presidência novamente via democrática. Olha só, essa quantidade de votos, essa porcentagem de votos aí dá uma polêmicazinha depois, certo? A gente vai entender daqui a pouquinho. O outro que ele vai conseguir derrotar, que foi o segundo colocado aí nas eleições, foi Cristiano Machado, né? Do PSD. Então, Cristiano Machado também era o candidato de Eurico Gaspar Dutra, que era o presidente da época. Era uma eleição onde o presidente tinha 5 anos de mandato e não poderia concorrer à reeleição. Era o que ditava, era o que dizia a Constituição de 1946. Ok, pessoal? Então, olha só. E aí nós temos aí uma frase, não tem aquelas musiquinhas que nós temos aí no período eleitoral, período de campanha, nós tínhamos essa musiquinha aí no período da campanha de Getúlio Vargas. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velho faz a gente trabalhar. Então essa era a musiquinha que era cantada aí
pela campanha de Getúlio Vargas, e realmente ele consegue ganhar, ele volta novamente às eleições com essa porcentagem de voto aí, que foi contestada por quê? A oposição, quem perdeu as eleições e tudo mais, vai dizer que o Vargas ganhou a eleição, mas não ganhou com maioria dos eleitores, ou seja, com 50% dos votos mais um, não atingiu mais de 50%. Mas a Constituição de 1946 não dizia que tinha que ganhar com mais de 50% dos votos, teria que ser uma vitória simples. Então, já desde o início do governo do Vargas já começa a ser perseguido, né, combatido logo de cara. Ainda na eleição eles tentaram impedir a posse de Vargas, mas isso não rolou, isso não deu certo, porque a Constituição não dizia o que eles estavam querendo defender. Beleza, pessoal? Prosseguindo, deu para a gente identificar aí a situação. E aí vem o governo dele, começa o governo dele. Vê novamente ele mostrando ali a mão suja de petróleo, o ouro negro. Então, o que vai acontecer? Nesse período aí, vai começar o desenvolvimento. Em 1939, nós tivemos aí o primeiro poço de petróleo descoberto ali em Lobato, na Bahia. Então, a partir desse momento, começa ali a corrida para a tentativa de exploração do petróleo. Então, participaram várias empresas, principalmente empresas nacionais aqui para o petróleo. Isso depois vai causar algumas polêmicas. Então, olha só. Vargas, ele tinha uma política nacional desenvolvimentista. É uma palavra bem grande que a gente dá uma atropelada no meio do caminho. Mas olha só, a ideia de Vargas era desenvolver o país através das empresas nacionais. Não queriam desenvolvimento estrangeiro. Tinha dois grupos, esses que desejavam o desenvolvimento nacionalista, e outros que queriam desenvolvimento com a participação do capital estrangeiro, empresas estrangeiras, uma maior liberdade econômica, principalmente capital vindo dos Estados Unidos. Mas existia um interesse desses grupos nacionalistas, e Vargas também era desse grupo. Ele se tendeu mais a balança para esse grupo, do nacional desenvolvimentalistas, né? Se aproximou dele e procurou se desenvolver nesse momento. Então isso aí vai causar aquela briga, aqueles impasses durante o governo Vargas, mas ele vai adiante e terá alguns progressos, né? Por exemplo, a criação da Petrobras, a empresa brasileira de petróleo, vai ser justamente no governo Vargas. Ou seja, o monopólio da extração, produção e tudo mais do petróleo será a cargo de uma empresa nacional, uma empresa estatal chamada Petrobras, empresa brasileira. Só que aqueles que defendiam a entrada do capital estrangeiro não queriam isso, queriam a liberdade. Não, vamos deixar que outras empresas aí que já têm a experiência façam a exploração desse petróleo. E o Brasil só acabe pegando os impostos, né? Outras empresas poderiam ser estrangeiras ou nacionais, mas só que Vargas optou aí pela criação da Petrobras, uma empresa estatal que vai ser responsável pela exploração do petróleo em praticamente todos os níveis, só não a distribuição do petróleo, mas praticamente ela vai ser responsável pela exploração do petróleo. Vai tentar também criar uma empresa que vai administrar a distribuição de energia no Brasil, né? A Eletrobras. Essa ele não vai ter sucesso, ele não vai conseguir criar, ele vai propor a criação da Eletrobras, uma empresa que vai administrar o setor energético, porém não vai ter sucesso. A criação da Eletrobras só vai acontecer em 1962, anos depois vai acontecer aí a criação da Eletrobras também. Então, existia esse projeto nacional desenvolvimentista, que era com o objetivo de desenvolver a economia brasileira, mas com o capital nacional, mas com a influência do governo, a intromissão, a administração política, beleza? Isso aí vai criar os impasses que ele sofreu aí durante esse período. Olha só. Com o objetivo de recuperar a economia nacional, perceba-se o seguinte, nós tínhamos uma reserva cambial aí de 700 mil dólares, foi 700 milhões, não estou enganado, estou lembrando da aula passada, mas nós tínhamos uma reserva aí em dinheiro no governo Eurico Gaspar Dutra, originários aí da Segunda Guerra Mundial. Mas essa reserva vai se acabar. Então nós tínhamos aí, estamos enfrentando uma crise econômica, ok? Então o que vai acontecer?
Vargas vai tentar recuperar a economia nacional. Então, olha só, Vargas adotou o plano de reaparelhamento econômico, que constituiu na organização de políticas setoriais. Que setor? Indústria, energia elétrica, energia, petróleo e tudo mais, né? Setoriais e no desenvolvimento industrial. Ele queria desenvolver a indústria nesse momento. Dessa maneira, foram disponibilizados capitais para a infraestrutura de determinados setores fundamentais, como o rodoviário e a energia. Dentre as principais realizações do segundo governo de Getúlio Vargas, estiveram a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, em 1952. A criação da Petrobras em 1953. Então, foi criada a Petrobras em 1953, 1954 ela começou os trabalhos. E a proposição, ou seja, ele propõe a criação da Eletrobras em 1954. É uma proposta de termos aí uma empresa estatal, nacional, tomando conta aí da distribuição de energia elétrica, de eletricidade e energia para o Brasil. Não vai dar certo, não vão aceitar, não vai passar aí no Senado, na Câmara. A Petrobras sim, a criação da Petrobras passa ali na Assembleia Legislativa. Então vai passar, porém o outro não. O outro vai passar em 1962, tempos depois, quase o quê? 8 anos depois vai passar a criação da Eletrobras, beleza, pessoal? Então, isso aí. A parceria, existia uma parceria, visto que o Brasil, ele tinha ainda no governo de Eurico Gaspar Dutra, tinha optado aí, nesse período de Guerra Fria, ele tinha optado pelos Estados Unidos, porque o mundo estava dividido dessa forma, essa bipolarização entre Estados Unidos, capitalista, União Soviética, comunista. Então o Brasil era parceiro dos Estados Unidos, estava com os Estados Unidos, então ele recebia dinheiro até para investimento nacional, capital norte-americano, capital dos Estados Unidos. Só que vai chegar um presidente aí nesse período, Eisenhower, ele vai entrar aí, republicano. Tem uma diferença desses dois países, republicano e democrata, a gente vai ver no futuro, mas entra um presidente republicano ele é mais Estados Unidos do que o democrata. Esse é como se fosse assim, o republicano, ele é 8 vezes mais Estados Unidos e 2 vezes mais o resto. O democrata pode ser até 2 vezes Estados Unidos, ou 6 vezes Estados Unidos e mais o restante assim. Então tem uma diferença assim. E aí ele vai cortar alguns investimentos norte-americanos para o Brasil, certo? O Banco Mundial também vai exigir, vai cobrar dívidas que o Brasil tem com ele. Tudo isso aí vai fazer o quê? Vai apertar, começa a estrangular a economia brasileira. E aí vem alguns problemas aí no governo Vargas, alguns problemas em setores populares da economia. Ou seja, a população ela vai se sentir, vai ter um crescimento da dívida externa, vai ter um crescimento aí da inflação, do custo de vida, uma diminuição do salário, uma desvalorização dos salários e tudo mais. Então vai começar a dificultar a vida para os trabalhadores. E o que vai acontecer? Aí vai ter manifestações populares, com a marcha das panelas vazias, que mobilizou 60 mil pessoas em São Paulo. Então muitas pessoas vão se manifestar contra isso aí, vão levantar a bandeira contra o governo Vargas, setores populares, não só esses, mas também outro também, isso em março de 1953, né? Logo depois vem o quê? A greve dos 300 mil. 300 mil pessoas também vão se mobilizar, pessoas ligadas a sindicatos, de vários setores ali de produção da sociedade vão se mobilizar, formando uma marcha, uma greve de 300 mil, paralisando ali a economia. Ninguém vai trabalhar mais. Nós queremos melhores condições de vida, melhor salário, um aumento salarial decente, que dê para a gente continuar trabalhando e tudo mais. Ok? O que vai acontecer? O ministro, grave também esse nome que é bastante importante, o filho dele, o filho desse rapaz, desse cidadão, foi até um candidato à presidência da República no último pleito de 2018, certo? João Goulart, mais conhecido popularmente depois como Jango, vai ser uma figura bastante importante no cenário político nacional,
nosso Brasil vai se tornar futuramente um presidente da República, e a gente pode observar a administração, a gestão política dele também. Então, João Goulart era um ministro do Trabalho. João Goulart tinha uma boa relação com os setores sindicais. Então, o que vai acontecer? Ele vai propor um aumento de 100% do salário mínimo. O salário mínimo era 1.200 cruzeiros da época, a moeda da época, cruzeiros. Então, era 1.200 cruzeiros. Então, ele vai propor um aumento do salário mínimo de 100%, ia passar para 2.400 cruzeiros. Isso aí vai causar uma polêmica muito grande. O setor industrial, comercial e tudo mais, a pequena, média e grande indústria não vai conseguir, não vai aceitar isso aí. Vai dizer, como é que a gente vai aumentar o salário disso aí? Porque quem vai pagar o salário é quem? O salário mínimo é aquele que é instituído pelo governo, tal, aquela coisa toda. E quem é que vai pagar o salário? Vai ser o governo? Não, vai ser os empresários, vai ser os comerciantes, o pequeno, médio e o grande industrial, que vai ser responsável pelo pagamento desse salário, que vai agora redobrar. Isso vai causar uma série de problemas também, inflação, aquela coisa toda. Porém, ele vai ter essa proposta. Então, setores, né, vai ter esse aumento do salário, vai ter esse manifesto dos coronéis aí, onde 42 coronéis, 39 tenentes coronéis, eles vão escrever um manifesto, né, um manifesto dos coronéis contra tudo isso aí, fazendo reivindicações salariais dos militares, dizendo que o salário dos militares também estava defasado, que o aumento do salário aqui da classe trabalhadora ia ser superior ao salário dos militares de baixa patente, que isso ia causar uma insatisfação no serviço militar obrigatório e tudo mais. Ou seja, uma várias de situações aí que eles vão, o manifesto dos coronéis, que será entregue aí ao ministro da guerra e tudo mais, essas reivindicações ali irão ser contra essas medidas de Vargas, do ministro da Economia, do ministro do Trabalho de Vargas. Então, é um setor que vai ser afetado, né? As melhores condições aí de trabalho também, que o Exército estava sucateado, precisava de um melhor reparo, manutenção e tudo mais, então vai ser entregue isso aí. Então, olha só, então, baseado nessa pressão que ele vai sofrer dos coronéis, coronel e tenente-coronel são as patentes maiores que nós temos aí. Depois vem o quê? O general, né? O general de divisão, 2 estrelas, o de brigada, 3 estrelas, do exército, 4 estrelas, e o marechal e a pé de guerra, 5 estrelas, né? Mas os coronéis aí abaixo do general são as patentes maiores que nós temos aí no exército brasileiro, correto? Então, o que acontece? Então, tem uma insatisfação aí de setores industriais, setores populares e setores militares. Vargas praticamente está sem apoio político nenhum. A população, o povo, os trabalhadores, que era a sua bandeira, né, não tem mais esse apoio, tão como deveria ter em outra época. O setor industrial também não apoia ele porque ele quer o quê? Maior poder do Estado na economia, como a criação da Petrobras, a criação da Eletrobras, né, então tudo mais. Então ele tem maior interferência na economia. E os militares também estão insatisfeitos. Então ele está isolado, ok? Olha só. Aumento do salário mínimo em 100%, proposta pelo ministro do Trabalho, João Goulart, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Olha só o partido dele. Partido Trabalhista Brasileiro tinha uma boa relação com os sindicatos na época. O aumento dos salários dos trabalhadores promoveu um manifesto dos coronéis, um documento que eles vão entregar ao ministro da Guerra, né, para chegar até Vargas, onde um grupo de 42 coronéis e 39 tenentes coronéis entregam um documento contra o governo Vargas, contra essas medidas que ele falou aí sobre o aumento do salário, pedindo melhorias também para a classe dos militares, né, aumento de salário, um reaparelhamento aí do exército, ou seja, então o exército está precisando aí de uma reforma também, de uma organização maior. Então, tudo isso aí são os problemas aí enfrentados durante o governo de Getúlio Vargas. Ok, pessoal? Teve uns sucessos e uns insucessos também nesse percurso. Vamos ver os desfechos? Vamos lá. Olha só. Pessoal, tem a ver muito aqui com esse rapaz aqui, ó. Esse cidadão aqui que está sendo Luiz Carlos Lacerda. Esse rapaz aqui está falando aqui, está pronunciando aqui no microfone. Ele era dono do jornal chamado Tribuna da Imprensa, que era um jornal que vivia atacando Vargas constantemente. Ele era dono desse jornal. Então ele atacava a imprensa, ela tem um poder muito grande, que ela vai atacando, ela vai ali
combatendo, falando de bem, de mal e tudo mais. Então ele atacava muito o governo de Getúlio Vargas, certo? E o que vai acontecer? Isso vai começando, vai continuando, esses ataques, algumas coisas tinham fundamento, outras coisas não tinham fundamento, e ali vai aquela coisa toda, começa a ter um desgaste do governo Vargas ainda maior. E um certo dia, quando esse cidadão aqui, Carlos Lacerda, estava voltando para a sua casa vindo de um comício, ele sofre um atentado. Ou seja, tentaram matar Carlos Lacerda. Tentaram matar, mas não conseguiram, ele só apenas foi ferido. Quem vai morrer na realidade vai ser o segurança dele, o major, membro também das Forças Armadas, o major Rubens Vaz. Esse irá morrer. Ele vai ser ferido na perna, Carlos Lacerda vai ser ferido na perna, e vai dizer que quem foi o responsável por esse atentado contra a vida dele, que tirou a vida de segurança dele, foi justamente Getúlio Vargas. Vai começar a inflamar dizendo que esse atentado foi contra ele, já que ele era o cara que estava batendo, que estava indo contra ele, aquela coisa toda. Nada vai ser provado contra Vargas. Contra Vargas nada vai ser provado. Mas Gregório Fortunato, né, o Anjo Negro, ele vai ser acusado. Por que ele vai ser acusado? Porque ele era o chefe de segurança do Palácio do Catete. Ele também era chefe particular de Vargas, né, do presidente Getúlio Vargas. Então ele vai ser acusado de ser um cara que arquitetou, que planejou aí o atentado que vai ceifar a vida de Rubens Vaz e que vai vitimar aí, ferir aí Carlos Lacerda. Porém, eu tenho um detalhe, pessoal. Até hoje ninguém conseguiu provar e que realmente era. Uns dizem até que Carlos Lacerda matou o segurança dele, se feriu ali na perna, só para tentar jogar a culpa em Vargas e aquela coisa toda e desgastar o governo de Vargas. Ele dizia que teria que tirar Vargas nem que se fosse na base da bala. Então tinha algumas ideias assim, não com essas palavras, né? Mas ele dizia ali que era possível tirar Vargas do poder de todo jeito. Então ficava muito suspeita essa situação. Não se comprovou a participação de Vargas aí no atentado, mas sim de Gregório, né, Fortunato, e ali do representante do chefe de segurança ali do Palácio do Catete, chefe de segurança ali de Vargas. Então levou-se até a esse cidadão, mas contra Vargas não. E o que vai acontecer? Baseado nisso, o Exército vai aconselhar Vargas a se retirar. Ele vai ter uma tentativa de impeachment. Porém, o Exército vai chamar ele a se retirar da presidência da República. Ele se reúne com os ministros dele e vê qual é o melhor caminho. Ou ele seria retirado, ou ele sofreria impeachment, alguma coisa desse tipo. Então, os ministros orientaram ele que ele tivesse, né, que ele pedisse para sair do cargo político e tal e tudo mais, abrisse mão do cargo político e tudo mais. O que Vargas vai fazer? Vargas vai para casa, vai para a sua residência, escreve uma carta testamento, dizendo uma série de coisas, dizendo que era a favor do povo, que lutou a favor do povo, que foi combatido por forças estrangeiras, forças internas e externas, aquela coisa toda, e que oferecia a morte dele para o povo. E se suicida com um tiro no peito, né? Que também é muito contestado, que também é muito suspeito, porque a gente só se vê vários tiros, né? Na boca, no ouvido, na cabeça, não sei, mas no peito. E até hoje existem polêmicas a respeito desse suicídio, se foi realmente um suicídio, se Vargas foi forçado a fazer aquilo, se Vargas foi assassinado, e aí criaram-se todo esse contexto, aquela coisa toda. Então ele comete o suicídio, no dia seguinte ele está ali agonizando, aquela coisa toda, e ao lado dele está a carta testamento, dizendo ali as palavras que ele disse ali, dirigida justamente ao povo, direcionando seus culpados. A partir de então tem um quebra-pau no Brasil. Mais de 1 milhão de pessoas vão invadir as ruas, vão criar manifestações, vão atacar a Embaixada dos Estados Unidos, porque acusava também a Embaixada dos Estados Unidos que eram as forças externas, acusava a Embaixada dos Estados Unidos de ser um dos responsáveis pelo suicídio de Vargas, acusava Carlos Lacerda também, o jornal dele foi depredado, ele teve que sair às pressas, porque senão ele ia ser linchado, ia acabar com a vida dele. Vários outros jornais aí foram destruídos e tudo mais, aquela coisa toda. Então foi um bafafá muito grande. E aí, nós tivemos aí o velório dele, contando com mais ou menos 1 milhão de pessoas aí, só no velório dele aí, se despedindo do seu último líder representativo aí
para a população, né? A população ainda considerava ele como pai dos pobres e tudo mais, aquela coisa toda. Então foi um período bastante interessante. O governo de Vargas, ele passou por praticamente todos os processos, é uma figura bastante interessante de ser estudada, tem muita coisa para a gente entender, para a gente estudar de Vargas. Isso é apenas um pequeno apanhado para a gente entender um pouquinho, para a gente dar continuidade e instigar, estimular vocês a entender sobre o governo de Vargas. Volta lá só um minutinho. Certo, vamos ler esse pequeno texto aqui para a gente entender melhor. Olha só. Em 5 de janeiro de 1954, ocorreu o atentado da rua Toneleiro. Então, esse atentado vai ser esse contra a vida desse cidadão aqui. Ferindo Carlos Lacerda e matando o major Rubens Vaz. Em 22 de agosto de 1954, militares liderados pelo brigadeiro Eduardo Gomes escreveram um manifesto pedindo a renúncia de Vargas. Certo? Então, o que acontece? Pedia-se a renúncia de Vargas. Por quê? Ele estava sendo pressionado. Olha, você fez atentado, se não foi você que fez o atentado, foi o seu chefe de segurança. Então a gente tem que dar um jeito, você tem que sair, você renuncia, aquela coisa toda. Ele não renuncia, ele se faz a reunião dos ministros, os ministros só aconselham, vai, você tem que renunciar. Ele fala assim, não, eu vou fazer outra coisa. Aí vai, e acontece esse suicídio. Né? Em 24 de agosto, olha só, o manifesto entra em 22 de agosto. 23 de agosto ele faz a sua reunião, e 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas suicidou-se com um tiro no peito, deixando uma carta testamento. A carta dele é bem grande, é bem interessante. Depois a gente pesquisa na internet, vocês dão uma pesquisada na internet, vocês vão ver ali uma série de coisas. Depois a gente pode até dar uma lida, estudar nessa carta testamento dele. Se a gente tiver um tempinho, a gente pode até estudar essa carta testamento dele aí e ver as palavras que ele fala direcionadas a que setores e a quem ele está falando. Ok, pessoal? Então, olha só. Uma carta testamento encerrada com as seguintes palavras: serenamente. Era bem poética a carta dele. A carta testamento bem poética, bem elaborada. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Então essas foram as últimas palavras aí dessa carta testamento, é a última palavra atribuída às ideias de Vargas. Beleza, pessoal? Então fechou-se o governo de Vargas nessa triste situação, aí, nesse triste desfecho, é a situação do governo de Vargas. Por isso que ele vai governar de 58 a 54, não cumprindo esse seu período. Mas alguém vai ter que ficar no lugar dele. É o que a gente vai ver agora. Olha só. Substituição presidencial. Vai ocorrer com esse rapaz aqui, ó. Café Filho, né? Com esses dois aqui. Terá mais um outro aí também que a gente vai ver na próxima aula também. Olha só. O vice virou um abacaxi ali, virou uma desorganização total. Certo? Muitos dizem que o suicídio de Vargas vai impedir uma ditadura militar que vai ocorrer tempos depois. Ele vai adiar uma ditadura militar, um governo, inclusive naquele manifesto ali, que teve ali dos coronéis, do brigadeiro, né, e tudo mais, aquele manifesto ali teve ali a participação de Castelo Branco, né, que vai ser o primeiro presidente militar aí no período da ditadura militar. A ditadura hoje se chama ditadura civil-militar. Na minha época, eu era estudante, né, era chamada de ditadura militar. Aí hoje, para não pesar tanto, botaram assim, ditadura civil-militar, né, para dividir o peso da coisa que foi, né, esse período foi criticado, que até hoje é muito criticado aí por jornalistas, escritores, historiadores, meios de comunicação e tudo mais. Ok, pessoal? Então, criou-se essa ideia aí. Porém, eu não vi nenhum presidente civil naquele período. Eu vi presidentes militares naquele período da ditadura militar, da civil-militar, né? Olha só. O vice-presidente João Fernando Campos Filho, que é esse aqui, era vice-presidente, PSP, assumiu a presidência e por motivos de saúde foi substituído pelo presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz. Somente foram realizadas novas eleições em outubro de 1955. Quem vai ganhar essas eleições vai ser Juscelino Kubitschek. E a gente vai ver que esse rapaz queria dar um golpe, ele não queria sair. Então ele vai ter que ser destituído pelo general Carlos Lott, vai tirar ele do poder, entregar o poder aí para outra instância de governo, para poder permitir a transição aí para Getúlio Vargas. Mas isso é uma história que a gente vai ver com mais calma na nossa próxima aula. Então eu vou pegar a ideia, Café Filho vai assumir o governo, problema de saúde vai ser afastado e vai vir Carlos Luz aí para terminar o governo dele e convocar as próximas eleições, que quem vai ganhar nas próximas eleições vai ser Juscelino Kubitschek, que vai ser o responsável pela construção de Brasília, mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Prosseguindo, correção de exercício da semana passada. Qual foi a posição de Vargas na Segunda Guerra Mundial? Inicialmente, Vargas se manteve neutro, mas optou por entrar no conflito ao lado dos aliados.
enviando tropas para a Itália, na campanha de Monte Castelo contra os soldados alemães e os fascistas italianos. Segunda questão, quais os principais pontos da Constituição promulgada em 1946? O reestabelecimento das eleições diretas para presidente, governadores e prefeitos, mas senadores e deputados, vereadores ainda eram eleitos indiretamente. Garantia da ampla defesa da pessoa acusada, extinção da pena de morte, garantia das liberdades individuais, restrição à censura, liberdade religiosa e de cultos. Beleza? Terceira questão, como ficou o quadro geopolítico pós-Segunda Guerra Mundial? O mundo ficou bipolarizado entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em um conflito conhecido como Guerra Fria. Quarta questão, cite 3 ações do governo Dutra. Cassação do PCB, Partido Comunista Brasileiro, e em 1947, aproximação dos Estados Unidos, lançamento do pacote saúde, que era uma proposta de desenvolvimento na saúde, alimentação, transporte e energia. Ok, pessoal? Quinta questão, ao final do governo Dutra, quem ganhou o pleito para um novo mandato presidencial? Getúlio Dornelles Vargas, que vai terminar daquela forma, infelizmente, trágica. Eu acredito que poderia ser outros caminhos ali, não sei. Iria quem sou. Primeira questão dessa aula, exercícios para a próxima aula. O que foi o atentado da Rua Toneleiro? Qual era a proposta nacional desenvolvimentista de Vargas? Terceiro, quais movimentos populares foram enfrentados por Vargas e qual a solução para tais movimentos? Quarto, como foi o fim do governo Vargas? Quinto, o que foi o Manifesto dos Coronéis? E fica essa mensagem para a gente. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pessoal, nosso referencial aí, bibliográfico e na net também, né? São esses sites aí e as páginas do nosso livro. Dê uma olhadinha. Na nossa próxima aula a gente conversa mais sobre os próximos governos. Forte abraço e até a próxima semana. Valeu!